Olá pessoal, tudo bem? É com satisfação que volto aqui para apresentar mais um livro para vocês. Desta vez é este aqui, ó. Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Caibar Schutel, até em outro vídeo eu comentei que ele nasceu em 22 de setembro de 1868, no Rio de Janeiro, e lá onde na época, né, imagina, 1868, ainda estava presente ali a sede da Corte Imperial do Brasil, e depois ele passou por várias cidades, trabalhando em farmácias, em outras atividades, e acabou indo para a cidade de Matão, onde ele passou a ser o primeiro intendente de Matão. Esse nome é até interessante, que a gente tem visto aí em algumas novelinhas aí aparecendo novamente, mas equivale ali como se fosse um prefeito, né, da época de hoje. E ele desencarnou nessa cidade de Matão em 30 de janeiro de 1938, ou seja, já por volta de 70 anos. Quando ele estava com 60 anos, ele soltou este livro aqui. Então, a primeira edição desse livro foi em 1928. E este livro aqui, ele realmente é bem interessante. Característica, né, do Caibar. O Caibar ele foi conhecido, inclusive, como um bandeirante do espiritismo. Ele estudava bastante, ele divulgou bastante, foi ele que criou o Clarim, e ele ficou órfão já com tenra idade, com 10 anos ele já não tinha os pais, mas ele sonhava com os pais. E ele achava aquilo, né, no mínimo estranho, né, curioso, então ele foi atrás de buscar explicações do o que acontecia. Ele era católico de origem, mas no catolicismo ele não encontrou as respostas das coisas que estavam acontecendo com ele. Ele foi atrás, ficou sabendo do espiritismo, acabou chamando dois amigos dele, o Calixto Prado e o quintiliano José Alves, e fizeram uma primeira sessão de tipologia, né, que é aquela de batidas, de pancadas, que foi onde o Kardec também começou a pesquisar. E ele também fez ali, vamos dizer, as suas experiências e acabou se enfronhando dentro do espiritismo e nunca mais saiu. E sempre foi um grande divulgador. Mas neste livro aqui, que eu acho assim, nossa, muito bom, excelente para quem, né, quer conhecer as parábolas, quem quer conhecer mais a fundo os ensinos de Jesus, excelente para quem faz palestras em centros, em casas espíritas, excelente para mocidade, de jovens. Eu acho realmente esse livro aqui muito, vai nos auxiliar bastante a entender. Então aqui ele coloca várias parábolas, tem uma primeira abertura, né, onde ele fala como se fizesse uma carta para Jesus, né, ele conversando ali com Jesus, depois um preâmbulo de toda a obra, do que ele estava pensando, de como estava a situação na época, porque da obra. Aí ele tem uma primeira parte que são as parábolas de Jesus, são várias, eu acho que todas as parábolas que estão na Bíblia, elas estão aqui, colocado o texto da Bíblia e depois uma explicação à luz do Espiritismo. Inclusive, não menciona como se fosse uma psicografia de espíritos, mas o Caibar ele agradece, né, aos mentores espirituais dele. Então a gente acredita que foi com o auxílio desses mentores que ele acabou montando esse trabalho. Numa segunda parte, ele já entra na questão dos ensinos de Jesus. Então a mesma coisa, pegou o pedacinho ali do que está na Bíblia, né? E aí ele vai explicando cada um deles à luz do Espiritismo. São assim, pequenos, né? 1, 2, 3 folhas no máximo, cada um desses itens aqui. É interessante até para a gente ler, né, no dia a dia, quem gosta de pequenas leituras, ele acaba facilitando bastante aí o aprendizado. E o objetivo, inclusive, do Caibar era reforçar, né, e divulgar mais ainda os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus. Então fica aqui a recomendação, parábolas e ensinos de Jesus, realmente um trabalho maravilhoso aí do Caibar, vale a pena vocês conhecerem. Então fica aí mais uma dica da editora Clarim.
Se estão gostando dos vídeos, por favor, se inscrevam no canal, divulguem, passem aí para os conhecidos, curtam lá no Facebook e muito obrigado pela atenção. Até o próximo livro.